Eu tenho um tema para tratar logo mais com vocês, mas antes dele, eu quero tratar com vocês sobre uma questão que tem surgido aqui no Brasil. Não é uma questão apenas do Brasil, mas aqui no Brasil a coisa parece que tem tomado uma proporção um pouco diferente, um pouco maior do que em outros lugares. E eu estou me referindo aqui de uma saída de pastores ou mesmo membros de igrejas evangélicas para a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, nós não estamos falando de um tema isolado, não estamos falando aqui de um caso fortuito que aconteceu. Isso tem acontecido no Brasil, tá? Inclusive não apenas com membros de igrejas, mas com pastores. Olha, nós temos visto algumas vezes, vou dar aqui um exemplo, pastores batistas que tornam-se presbiterianos e pastores presbiterianos que tornam-se pastores batistas. Isso tem acontecido, a gente tem encontrado casos dessa forma, dessa natureza. Mas isso não é grave, pelo menos não é tão grave, porque nós estamos falando de duas igrejas ou denominações que são evangélicas e que são reformadas e que são reconhecidas, ambas reconhecem a si e aos demais como verdadeiros cristãos, fiéis ao Senhor, portanto, estão trocando aí uma identidade, né, uma questão identitária mais minuciosa, geralmente relacionada ao batismo, à teologia da aliança, etc. Agora, reformados ou evangélicos protestantes deixarem a igreja para tornarem-se membros do catolicismo romano, essas são questões muito mais delicadas, porque o catolicismo romano, para nós, está errado, é anticristo, é uma seita, na verdade, herética, porque defende muitas das questões que são abertamente rejeitadas nas escrituras e declaradas como heresia. Então, essa ideia de que a Igreja Católica, existem irmãos católicos que são apenas uma outra denominação, que estão menos corretos, pessoal, esqueça isso. O catolicismo romano é uma seita. O catolicismo romano é uma espécie de paganismo, é uma espécie de cristianismo paganizado. Então, não pense, nenhum de vocês, que estamos falando de uma igreja cristã. Estamos falando de uma seita pagã, e estas pessoas que estão deixando a igreja evangélica e migrando para o catolicismo romano, o catolicismo papal, estão migrando para o erro. Nós entendemos e compreendemos isso, e não temos nenhum motivo para falar diferente disso. Nós, batistas, especialmente, os nossos pais declararam abertamente que o catolicismo romano é o anticristo, que o Papa é o anticristo, o papado é o anticristo. Nós não temos por que negar isso. Toda a nossa herança histórica, toda a nossa herança teológica, ela vem ali do lombo dos reformadores, daquilo que nós chamamos de a reforma clássica, o calvinismo clássico. Então, você achar que a Igreja Católica Apostólica Romana tem alguma coisa de cristianismo e pode ser considerado uma igreja cristã, você de fato não conhece os grandes embates que houveram no passado entre os reformados, entre Lutero, entre Calvino, entre Zwingli, e entre todos os puritanos e o catolicismo romano. Nenhum deles considerou a Igreja Católica como uma igreja de Cristo. Nenhum deles olhava para o catolicismo romano e considerava aquilo algo de Deus. Todos rejeitaram abertamente a Igreja Católica Apostólica Romana como uma seita herética, um paganismo ali com roupagem cristã. Então, é muito lamentável o que tem acontecido. E essa semana, um pastor evangélico da Igreja Presbiteriana deixou a Igreja Presbiteriana e migrou para o catolicismo romano, lamentavelmente. Eu quero, inclusive, além de lamentar publicamente, eu quero compartilhar a minha tristeza com esse acontecimento, especialmente porque esse pastor, ex-pastor, que deixou a Igreja
evangélica, a igreja presbiteriana. Ele também era professor de um seminário ao qual eu também tive o grande privilégio de estudar, apesar de que na minha época ele nem sequer era seminarista, quanto mais pastor. Depois que eu saí do seminário já formado, ele passou a estudar e acabou formando-se, teve um desempenho acadêmico considerado extraordinário por todos os professores, o presbiterianismo no Brasil, né? Via esse homem como uma promessa, né, um grande estudioso, mas o que aconteceu foi que a luz do Evangelho de Jesus Cristo foi para ele desprezada. E ele acabou abandonando a verdade de Deus, abandonando as Escrituras Sagradas, abandonando tudo aquilo que lhe foi dado gratuitamente, ofertado gratuitamente, e migrando para o erro, rejeitando a verdade e migrando para o erro. É muito lamentável o que aconteceu. Agora, as pessoas têm trabalhado esse tema e se perguntado por que isso está acontecendo. Qual é a motivação? O que tem levado as pessoas a deixarem a igreja reformada, a igreja evangélica de um modo geral, ou a igreja protestante, como queiram chamar, e migrar para o catolicismo romano? Muitos destes que já tinham saído do catolicismo romano anos atrás e agora migram de volta. Esse episódio serviu para levar as pessoas nesses últimos dias a comentar isso e pensar na motivação, o que tem acontecido. E muita gente tem falado aí muitas coisas, tem tentado dar explicações ao que está acontecendo. Mas o certo é que nós temos visto isso acontecer aqui no Brasil, e essa é uma das minhas colocações, e tem alguns fatores importantes por trás disso. Toda a questão conservadora do Brasil, essa onda do conservadorismo que acabou adentrando o povo brasileiro, e as pessoas começaram a defender o conservadorismo, a falar do conservadorismo, a propagar valores conservadores, e isso trouxe de volta as pessoas à igreja, a olhar para a igreja, e essa onda conservadora no Brasil, infelizmente, tem sido encabeçada e tem ganhado muita publicidade por meio de católicos romanos. Dentre eles, o finado professor Olavo de Carvalho, que era um filósofo, trabalhava de maneira muito inteligente as questões culturais, as questões políticas, ele fazia uma avaliação do cenário político muito bem, um estudioso das questões do marxismo cultural. Também foi um homem que trouxe a lume muito da questão dos estudos, né, da intelectualidade, de um retorno aos estudos, à leitura, essa vida monástica, para usar esse termo, de uma vida de estudos. Então, ele tem muitas coisas boas. Mas, por outro lado, o professor Olavo de Carvalho também foi um ferrenho defensor do catolicismo romano. E de religião, o professor Olavo não entendia coisa nenhuma. O professor Olavo de Carvalho falou muita coisa errada, equivocada sobre o protestantismo, sobre batistas, sobre presbiterianos, sobre a igreja reformada. Falou muita coisa errada sobre os reformadores, Lutero, Calvino, e falou muita coisa errada sobre a igreja católica, as crenças católicas. Mas ele acabou sendo um garoto propaganda, ele acabou sendo um apóstolo do catolicismo romano nos dias atuais, e levou muita gente a voltar à igreja. E muitas pessoas, eu mesmo conheço pessoas que acompanhavam o trabalho do Olavo de Carvalho e eram evangélicos e acabaram se tornando católicos romanos. Claro que eles não vão dizer que foi por isso, mas certamente você acompanhando a trajetória dessas pessoas na internet, o que elas postavam, os comentários, etc., você via a influência muito forte, direta, dos ensinos do Olavo de Carvalho a respeito da religião. E isso foi terrível. Mas ele não está só. Além dele, muitos dos seus alunos que agarraram essa onda conservadora e estavam ali na esteira do professor Olavo de Carvalho também são responsáveis por essa crescente propaganda do catolicismo romano. Então, nós temos aí uma série de fatores importantes relacionados ao conservadorismo que tem levado as pessoas a migrarem ao catolicismo romano. Um segundo
ponto que eu destaco aqui, que também é um ponto importante, é a baixa intelectualidade de muitos evangélicos brasileiros que não estão prontos para ler materiais mais condensados, por exemplo, a respeito dos pais da igreja. Nos últimos tempos, nós, pela graça de Deus, tivemos aí uma explosão de publicações, de facilidade de conseguir livros, materiais, e muita gente tem se deparado com livros que jamais teriam lido em outros tempos, porque era impossível ler esses materiais, porque eles eram difíceis. Mas agora, com essa facilidade, as pessoas têm coleções dos livros dos pais da igreja, mas não tem o preparo para ler os pais da igreja, o preparo devido. É como se você não tivesse preparado para comer carne ainda, porque se você tentar comer, você vai morrer engasgado, e você então vai tentar consumir um alimento mais sólido, um alimento que tem ossos, que tem espinhas, e você não está preparado para isso e acaba comendo aquilo e comendo ossos e espinhas e se engasga e acaba morrendo. Isso tem acontecido, infelizmente, devido ao baixo preparo histórico, ao preparo patrístico destes homens que têm buscado estudar a história da igreja, mas têm acabado se envolvendo de uma maneira equivocada. Olha, os pais da igreja são muito importantes. O estudo dos pais da igreja é muito importante. Agora, é preciso destacar que os pais da igreja erraram muito. Eles não acertaram tudo. O que eles escreveram não é Bíblia, pelo amor de Deus. O que eles escreveram deve ser avaliado à luz das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é que são inspiradas pelo Espírito Santo, são a verdade absoluta. Então, os pais da igreja, de A a Z, erraram muito, pessoal. Claro que eles acertaram em muitas coisas e nós absorvemos aquilo que é verdade, que foi dito por eles, mas, ao mesmo tempo, precisamos rejeitar toda sorte de erro dos pais da igreja nesse sentido. Porque, senão, nós vamos acabar, no fim, caindo num desfiladeiro terrível. Agora também nós temos nessa mesma onda pessoas que não estão migrando para o catolicismo, talvez por vergonha de ir para lá, mas estão buscando igrejas luteranas, igrejas que são quase católicas. Eu me refiro mais aqui àquela ala do luteranismo que está muito mais próxima do catolicismo romano. Luteranismo, de um modo geral, ele tem algumas semelhanças com o catolicismo romano, mas existe uma ala do luteranismo que está muito mais próxima. Eu falei com algumas pessoas hoje sobre isso. Eu quero indicar, inclusive, aqui a biografia do Dr. Martyn Lloyd-Jones, escrita pelo Ian Murray. E nessa biografia, o Lloyd-Jones vai mostrar, o Murray vai mostrar claramente que houve um período na vida do Dr. Lloyd-Jones, e ali ele estava ladeado por John Stott, pelo J. Packer, e esses dois homens acabaram defendendo muitas questões da doutrina católica romana, num ecumenismo inaceitável, ao qual o Dr. Lloyd-Jones rejeitou avidamente participar dessas reuniões ou dessa doutrina, dessa irmandade que estava sendo proposto, uma união da igreja inglesa, a igreja estatal da Inglaterra, com a igreja católica romana. Então, veja, isso não é coisa nova. Claro que agora está numa onda muito forte. O Tourinho trouxe aqui um áudio, mandou um áudio aqui para a gente, para mostrar um pouco a opinião dele sobre isso. E ele vai destacar aqui a questão tomista, aristotélica. Deixa eu mostrar aqui o que o Tourinho falou acerca disso. Ouçam com atenção. O áudio aqui é um pouquinho longo, né? Mas vai valer a pena. Escutem aí o que diz aqui o nosso irmão Tourinho sobre isso. Graça e paz, pastor. Que bênção estar falando com o senhor. Pastor, em minha opinião, essa debandada, apostasia, esse não é uma volta, mas um recuo à Igreja de Roma,
um retrocesso, né? Que nós já viemos de lá. Então, voltar para lá não vai ser voltar ao melhor, vai ser regredir. E, infelizmente, um dos pontos fracos do protestantismo moderno é que ele não dá mais ao cristão, àquele que é signatário do protestantismo, uma identidade. Não se tem mais uma identidade. Vivemos em uma cultura pós-moderna que anseia por algo sólido e que lhe identifique historicamente com algo que foi testado pelo tempo. Daí vem aquela necessidade das confissões. Mas, acima de tudo, devemos ter em mente que o protestantismo ele é histórico. E ele não é uma revolução, como os católicos romanos dizem. Nós não somos um rompimento com a tradição da igreja. Nós somos um rompimento com uma má tradição da igreja, com a igreja que se desviou. Nós recusamos a má teologia, o mau escolasticismo, as tradições humanas. Mas disso não se quer dizer que as doutrinas protestantes não sejam encontradas em toda a história da igreja, desde os primeiros pais até agora. Como diria João Calvino, os papistas se baseiam nos pais da igreja, mas nos textos ruins, nos ensinos errados dos pais da igreja, e não nos ensinos corretos dos pais da igreja. Então, atualmente o protestantismo, principalmente o protestantismo de ala reformada, presbiteriana e brasileira, ela namora demasiadamente com uma teologia norte-americana, em que há uma, como diria Richard Miller, uma espécie de seita que foi fundada no século passado, chamada pressuposicionalismo. E os pressuposicionalistas, eles acreditam que todos que vieram antes deles são pagãos, porque são pessoas que se basearam num princípio teológico e filosófico que era grego. Então, quando eles pensam que essa teologia, aliás, essa filosofia, essa base filosófica antiga, era uma base filosófica grega, de matéria e forma, de separação entre natureza e graça, e criado na Idade Média, com a chegada do aristotelismo dentro do cristianismo, agora eles apresentam o pressuposicionalismo porque são aqueles que têm a verdadeira doutrina bíblica, os verdadeiros pressupostos, que são os pressupostos da criação, queda e redenção. E aí eles fundam ali como se fosse um cristianismo puro, porque antes não existia um cristianismo puro, mas um cristianismo que era misturado com o paganismo. Então veja, quem está imerso com os autores como Herman Doiver, como Cornelius Van Til, como Gordon Clark, o Rosas Rushdon e mais outros, Gary Crampton e mais tantos outros autores que choveram aqui no Brasil, que são pressuposicionalistas, eles certamente, quando se deparam com a filosofia de Roma ou com a filosofia lá de Constantinopla, eles acabam por perceber que a filosofia é robusta, que eles oferecem uma identidade, que eles oferecem raízes históricas, que eles oferecem uma ideia de uma igreja que foi testada pelo tempo e que eles, sim, estão mais próximos de uma fé da igreja antiga.
Só que quando se lê os protestantes, quando se lê os escolásticos protestantes, quando se lê um Francis Turrentin, quando você vai ler o João Calvino, o próprio Lutério, você vai ver o Músculos e o Theophilus Gale e tantos outros autores, os teólogos dessa época, eles estavam convictos de que eles eram os continuadores dessa tradição. Que eles não eram os revolucionários, mas aqueles que continuaram a verdadeira tradição da igreja. Então, constantemente, eles estavam citando os pais. Li agora uma obra de William Perkins, que William Perkins cita os pais da igreja com frequência, mostrando a nossa procedência e a não procedência dos argumentos católicos romanos. Estive lendo agora o livro do Dr. Aníbal, que é ex-padre, e ele mostra a quantidade de citações falsas que os papistas usam para atestar a identidade da sua igreja. Os próprios ortodoxos acusam Tomás de Aquino de ter usado pelo menos 66% de fontes falsas para atacá-los, né, para atacar a teologia oriental. Então, o problema é que nós nos afastamos da teologia histórica, nos afastamos da fé histórica protestante e, infelizmente, alguém está ocupando esse lugar, trazendo uma fé histórica, uma fé robusta, uma fé dos santos. E como nós temos uma cabeça e um corpo, mas sem os pés, fica difícil bater de frente com esse pessoal, porque é impossível provar que o cristianismo nasceu no século passado e que antes disso todos eram pessoas impuras que trabalhavam com pressupostos pagãos e que adquiriam um conhecimento verdadeiro com muita dificuldade. É impossível se provar isso. Tem mais um áudio aqui do Tourinho para mostrar para vocês, uma continuação desse ponto que ele tratou aqui, pessoal. Escutem aí. Esse é menor. Por outro lado, dentro da fé protestante, nós não temos somente esses que trabalham com filósofos modernos, mas nós temos aqueles que abandonaram o princípio de sola escritura e trabalham com nuda escritura, ou seja, não somente as escrituras, cada um deve olhar por si a escritura, nós não devemos pensar que há documentos, que a igreja é guiada pelo Espírito Santo e que tenha documentos que ela possa decidir a respeito de uma interpretação correta para o irmão leigo, para o membro leigo. E nós caímos então no total relativismo, que cada um tem a sua verdade e que são pessoas que não têm um conhecimento aprofundado da exegese, da história, e eles acabam fazendo uma leitura pessoal da escritura, cada um lendo, e eles sentem, quando são desafiados pela fé de Roma, de que existe um magistério, existe um papa, existe uma fé histórica, uma sucessão apostólica, que pode oferecer a eles uma interpretação que é verdadeira mesmo, ou seja, aquela coisa de que a verdade está fora da gente, não dentro de nós mesmos, né, como sempre. Acabei perdendo aqui o áudio do Tourinho, pessoal. Vamos ver se eu localizo de novo aqui para mostrar para vocês. Uma sucessão apostólica que pode oferecer a eles uma interpretação que é verdadeira mesmo, ou seja, aquela coisa de que a verdade está fora da gente, não dentro de nós mesmos, né, como sendo a verdade sendo apenas uma expressão daquilo que nós olhamos e interpretamos. E aí se oferece uma arma contra a pós-modernidade,
E como as igrejas protestantes estão imersas na pós-modernidade, no individualismo, na interpretação, confundindo o livre exame pregado pelos reformadores com a livre interpretação, né? Acaba descambando para o retrocesso ao papismo, por falta de preparo, por falta do conhecimento da própria tradição e por negar as próprias bases do protestantismo, que a base do protestantismo não era revolucionar, não era criar uma igreja nova, e sim reformar a igreja que já era antiga. A igreja antiga era a nossa igreja também, mesmo com todos os defeitos, mas que uma hora chegou para que se tivesse a reforma dessa igreja, não a construção de uma nova igreja, não a destruição da igreja antiga. Bom, tá aí a palavra do Tourinho, pessoal, muito importante, porque ele vai mostrar que esse abandono por muita gente, ou essa crítica que muita gente faz ao tomismo, ela acaba sendo infundada, já que no passado os reformadores tinham uma base teológica, eu não diria muito mais na questão filosófica do que na própria teologia propriamente dita. E essa base ela tinha muito a ver com as questões que Tomás de Aquino também defendeu, né? As questões, em certo sentido, aristotélicas mesmo. E hoje essas bases estão sendo abandonadas, né? E os erros que isso vem trazendo à igreja não são apenas esses do abandono que muita gente tem adentrado, abandonando a igreja reformada e partindo para uma igreja papista, uma igreja católica apostólica romana. Essas coisas todas são lamentáveis. É preciso, mais uma vez, repetir que os nossos pais, falando agora aqui sobre os batistas, foram enfaticamente precisos em destacar o catolicismo romano como uma seita. O Papa como uma seita. No capítulo 26, os batistas escreveram assim: o Senhor Jesus Cristo é o cabeça da igreja, em quem, pela designação do Pai, todo o poder de chamado, instituição, ordenação e governo da igreja está investido de uma forma suprema e soberana. Nenhum Papa de Roma pode, em sentido algum, ser a cabeça dela, ou seja, a cabeça da igreja. Antes, é aquele anticristo. Olha, os batistas, Westminster também diz isso, não é só a Confissão de Londrina, mas a própria Confissão de Westminster traz essa declaração de que o Papa era o anticristo. O anticristo, ele é o homem do pecado, diz a Confissão de Fé, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus, e a quem o Senhor destruirá com o esplendor da sua vinda. Ora, a posição batista foi enfaticamente contra o papado, contra a Igreja Católica Apostólica Romana. Portanto, é preciso, mais do que nunca, neste momento, pregar enfaticamente a verdade do Evangelho contra a heresia católica romana, contra as mentiras da Igreja Católica Apostólica Romana, como fez Lutero, como fez Calvino, como fizeram os nossos pais batistas no século XVII, como fizeram os presbiterianos no século XVII, como fizeram os congregacionais no século XVII, levantar-se contra essa igreja fraudulenta, contra esse conjunto de inverdades, com esse conjunto de artimanhas, com esse conjunto de erros, distorções da palavra de Deus que a Igreja Católica Apostólica Romana tem propagado. Aqui não é não pensem vocês que é um desabafo por conta do que está acontecendo. Isso aqui é um apelo à verdade. A nossa luta pela verdade continua. A nossa pregação continua. Muitas pessoas ainda vão provavelmente deixar a igreja evangélica e adentrar no catolicismo romano,
mas são muito maiores os números daqueles que vêm do catolicismo romano em busca da verdade do evangelho nas igrejas reformadas, nas igrejas evangélicas. Podem ter certeza disso. A questão é que são muito mais aqueles que saem da igreja do que aqueles que entram na igreja católica apostólica romana na atualidade.